Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje, nós vamos direcionar para as pessoas que têm intenção de conseguir um visto de trabalho na Irlanda, seja você ainda num projeto iniciando desde antes de sair do Brasil, ou se você já está na Irlanda, vencendo aí seu prazo de 2 anos como estudante de inglês, mas ainda não tem nenhuma perspectiva, nenhum caminho para conseguir a sua residência na Irlanda, seja por falta de experiência ou por falta de qualificação, tá? Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como vocês conseguem sair do inglês e conseguir um visto de trabalho na Irlanda, mesmo sem ter nenhuma formação acadêmica, nenhuma profissão. Bom, primeiro ponto importante que eu tenho que colocar é sobre quais os tipos de trabalho que dão visto de trabalho, tá? Na Irlanda existem 2 categorias para visto de trabalho, o Critical Skills, que seria o ideal, e o General Employment. O Critical Skills são profissões que estão em alta demanda por mão de obra, são profissões onde o salário, a média salarial, ela tem que ser um pouquinho mais alto para validar esse visto, e são áreas um pouquinho mais técnicas, né, que vão exigir aí uma formação acadêmica, uma especialização e alguma experiência. O General Employment é uma outra categoria que também dá visto de trabalho, e são profissões mais simples, tá? Profissões mais de entrada e que também não exigem ali um salário tão alto, tá? Vai ser um pouquinho mais do que o mínimo, né? Mas dá para você conseguir aplicar para esse visto mesmo tendo salários mais baixos. Então assim, no Critical Skills você vai ver muito assim, profissões como por exemplo na área da saúde, enfermeiros, médicos, né, na engenharia, arquitetos, engenheiro civil, na área da tecnologia, por exemplo, desenvolvedores de software, programadores. Na área de tecnologia existem várias áreas que dão visto de trabalho, né? E no General Employment são profissões mais simples, tá? Como por exemplo, um auxiliar, né, de escritório, até profissões como, por exemplo, tem muito brasileiro trabalhando nos frigoríficos da Irlanda, né, com General Employment, essas profissões que geralmente conseguem conceder o visto do General Employment. A vantagem do Critical Skills em relação ao General Employment é justamente o visto, né? O Critical Skills já te coloca ali praticamente numa residência permanente. Uma vez que você tem um contrato, aplica para o seu visto, dentro dessas áreas do Critical Skills, você já consegue trazer sua família, você já tem um salário melhor, você já está contando ali a etapa para sua cidadania, que são 5 anos, né, trabalhando com Critical Skills, para você poder aplicar para sua cidadania irlandesa. Já o General Employment é um visto um pouco mais limitado, ele te permite residir no Brasil só trabalhando, porém você tem que cumprir aí alguns prazos, por exemplo, para você conseguir trazer sua família, você tem que ficar nesse contrato por pelo menos 1 ano, depois renovar e aí aplicar para reagrupamento familiar. Além disso, você não tem a residência permanente direta, você tem que cumprir 5 anos nesse visto para aí sim conseguir a sua residência permanente, para daí sim começar a contar os 5 anos da cidadania, ou seja, vão quase 10 anos para você conseguir se tornar um cidadão irlandês. Mas é um visto de trabalho, você acaba tendo assim praticamente todos os direitos de um cidadão irlandês e você não tem a necessidade de estar vinculado a outro tipo de visto, como por exemplo visto de estudos ou outra coisa. E sua família também, seu filho vai ter direito à educação, à saúde, sua esposa vai ter direito ao trabalho também. Então vamos lá falar um pouquinho sobre profissões do Critical Skills. Primeiro, o Critical Skills, para você conseguir aprovar o seu visto, o seu salário mínimo, ele tem que ser 44 mil euros ao ano, tá? Na maioria dos países de língua inglesa, geralmente o salário de um profissional ele é calculado anualmente, tá? Aí depois vocês fazem o cálculo aí dividido por 12 para vocês terem mais ou menos uma ideia quanto que dá por mês, que é o que a gente já está acostumado, né? Então, Critical Skills, 44 mil ao ano se você tiver uma graduação, se você for formado nessa área que você está aplicando para uma vaga no Critical Skills. Caso você não tenha essa formação acadêmica, você, por exemplo, tem, sei lá, 5, 10 anos de experiência, você é um bom profissional em tecnologia, por exemplo, você consegue aplicar para o Critical Skills, mas o salário mínimo vai ter que ser pelo menos 64 mil euros ao ano. Existem profissões, várias profissões, principalmente na área de tecnologia, que pagam mais do que isso, tá? A gente tem relatos aqui no canal de estudantes da Enjoy Intercâmbio mesmo, falando um pouquinho sobre as oportunidades que apareceram, né, por exemplo, para trabalhar com desenvolvimento, né, e aí eles citam vários amigos, né, e brasileiros que começaram recebendo salários aí de 70, 80 mil ao ano para cima, dependendo da sua experiência, sua habilidade profissional. Mas dependendo da área, é importante lembrar que 64 mil, às vezes é muito. Às vezes você não consegue as oportunidades justamente por conta do salário. Então, por isso que é importante ter ali uma
qualificação ou uma formação acadêmica. E se você não tiver formação acadêmica, isso é um dos assuntos que a gente quer colocar aqui no vídeo. Então você ficar até o finalzinho aí para você entender como que faz para você ter essas oportunidades começando do zero, tá? Então vou passar para vocês agora um pouquinho sobre a relação salarial, a média salarial dos profissionais para as profissões no Critical Skills na área de TI primeiro. Então o Software Developer, ele passa a ganhar a partir de 55 mil a 90 mil euros ao ano para mais, tá? Lembrando que é uma média estipulada nos sites de ofertas de emprego, como por exemplo LinkedIn, Indeed, Jobs, Daraí, que são os sites principais onde os empregadores acabam disponibilizando as vagas. Então, profissionais de software, né, de desenvolvimento de software, estão em alta demanda ainda, apesar da AI, né, da inteligência artificial, mas ainda tem bastante busca por profissionais. Mobile App Developer, né, que também está na categoria de desenvolvedor de software, mas para fazer aplicativo, de 50 mil a 85 mil euros ao ano. Web Developer, de 45 a 75 mil ao ano. Que também faz parte dos desenvolvedores de software, né? Database Developer, de 55 a 85 mil ao ano, são os especialistas em dados, né? Com desenvolvedores de bancos de dados, então também, essa área também tem bastante procura. Software Tester, de 45 a 70 mil ao ano, uma área de teste de qualidade de software, é uma especialização dentro também da área de desenvolvimento. Operation Research Analyst, que seriam os analistas de dados e especialistas em modelagem de recursos, que são considerados também Critical Skills, de 50 mil a 80 mil ao ano. Então, se você já está na Irlanda, você conseguiu aí ao longo desses 2 anos de cursos de inglês, você conseguiu alcançar um nível mínimo aí de IELTS 6, ou seja, o seu inglês, você conseguiu um certificado de pelo menos nível 6 do IELTS, mesmo que você não tenha uma formação, você consegue fazer a sua formação acadêmica na Irlanda. E, gente, eu vou passar para você valores aqui, não é caro, tá? E não é difícil. Você só precisa ter o ensino médio completo e o IELTS 6, tá? Então, por isso que é muito importante vocês buscarem por escolas que sejam especializadas em te preparar para o campo acadêmico, tá? Para você se qualificar internacionalmente e depois aplicar para as vagas. Lembrando, pessoal, que as vagas na Irlanda não são o limite, né? Uma vez que você tem uma capacitação profissional e o inglês avançado, o mundo é o limite. Você pode aplicar para vagas no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. Até mesmo países que não são de língua inglesa, mas que você consegue trabalhar no inglês, principalmente com tecnologia como Holanda, Dinamarca, Suíça, Finlândia, enfim. O mundo é o limite. Dá para você ganhar uma boa grana e morar num país de bom desenvolvimento, né, e qualidade de vida. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o bacharel então em Science in Computing. Hoje, se você está terminando o seu inglês, hoje você já está pensando em fazer o seu inglês e você já está pensando em fazer o seu intercâmbio de inglês, já coloque na cabeça que você tem que ir com o objetivo de guardar dinheiro, focar no seu inglês para investir na sua carreira. 2 anos na Irlanda dá e sobra o suficiente para você investir no seu bacharel. Então olha só, curso de bacharel em Science in Computing são 3 anos de curso, tá? Por ano você vai pagar 5.300, né, no curso, só que agora na Black Friday tá também até as escolas de instituição de ensino superior estão com promoção de 5.300 por 4.800 ao ano, tá? Gente, se a gente dividir isso por semestre, que é o curso de inglês, né, 6 meses, dá 2.400. Às vezes sai mais barato você fazer uma graduação e se qualificar para o mercado de trabalho do que ficar em escolinha de inglês, tá? Então, e detalhe, tá? O curso do bacharel, eles são 3 dias na semana, tá? De período integral, e você fica os outros 4 dias livres para trabalhar, tá? Você continua tendo o mesmo direito a trabalho, stamp tuner, podendo continuar fazendo o seu dinheirinho aí, pagando suas contas, etc. O curso tem apenas 8 meses, tá? E mais 4 meses de férias, tá? Com intake que vão de setembro até maio. Então você tem maio, junho, julho e agosto de férias. Lembrando, você só precisa ter o ensino médio completo, né, o seu diploma traduzido e mais o seu IELTS 6.0. Claro que se for 6.5 é ainda melhor para você acompanhar melhores aulas, tá? Pô, Cauê, mas eu não sou da área da tecnologia. Tem alguma outra coisa que dê para trabalhar em escritório? Tem.
Vou falar aqui algumas áreas do General Employment, que o salário mínimo tem que ser aí no mínimo 28.700 ao ano, e mesmo que você não tenha experiência, dá também para você se qualificar na Irlanda para trabalhar em todas essas áreas que eu vou passar para vocês aqui. Então, uma das áreas também que estão em boa procura é o Assistant Manager ou Supervisor, de salários de 35 a 40 mil ao ano. Gente, pode parecer pouco, tá? Mas não é. Esses salários já são bons, tá? Se você pegar qualquer salário aí acima de 28, 30 mil, já é um salário. Se você, principalmente se for casal, né, juntar forças financeiras, morar numa cidade do interior, sem ser Dublin, com certeza você vai ter ali uma gordurinha todo mês para guardar, tá bem? Outra profissão, Social Media Assistant, ou seja, assistente de mídias sociais, de 28 a 38 mil ao ano. Sales Representative, ou seja, representante de vendas, 35 a 55 mil. Human Resource Assistant, ou seja, assistentes de RH, de 30 a 40 mil ao ano. Marketing Coordinator, coordenador de marketing, de 32 a 45 mil ao ano. Assistente de compras, né? Assistant Buyer, de 35 a 50 mil ao ano. Brand Marketing Assistant, ou seja, assistente de marcas, né? De brands, de 30 a 42 mil ao ano. Pô, bacana, Cauê. E qual curso que dá para fazer na Irlanda com um preço bom para aplicar para essas vagas? Bacharelado em Business, tá? Também 3 anos, 3 vezes na semana, 8 meses no ano, 4 meses de férias, de 4.500 por 4.000 euros ao ano. Gente, dá 2.000 por semestre, é preço de escolinha tabajara de inglês. Mesma coisa, para você aplicar, você tem que ter o ensino médio completo, IELTS mínimo, IELTS 6 ou 6.5, tá? Cerejinha do bolo para quem quer se qualificar na Irlanda, pagar menos, estudar menos e ter mais tempo de visto, tá? Lembrando, bacharel, o level 7, ele tem 3 anos de duração e o seu período de visto é o período do curso. Terminou o curso, ou você já arruma um trabalho na área, ou tem que ir embora, tá? Claro que você vai ter 4 meses de férias por ano, né, acadêmico, sendo que você consegue muito bem tentar trabalhar ali como um trainee, como fazer estágios, né, conseguir alavancar o networking para você poder ter uma job offer e apresentar ali para a imigração, aplicar o seu visto de trabalho. Agora, a cerejinha do bolo é o Level 8, que seria o nível 8, que é um Bachelor in International Business. É um bacharelado de negócios internacionais e que abrange várias áreas de escritórios, tá? Esse curso, ele tem 8 meses de duração e 2 anos de visto. Olha que bacana. 4 meses, você estuda 8 meses, então você vai ficar com o Stamp 2, né, no primeiro ano você vai ter o Stamp 2, que é o visto de estudos, então você tem 8 meses de curso mais 4 meses de férias. A partir do seu segundo ano, você vai aplicar para o seu Stamp 1G, que era um 1G, que é o visto que te dá 1 ano só para trabalhar, tá? Só para trabalhar buscando profissões na sua área de formação acadêmica, tá? Quanto custa esse curso, Cauê? De 6 mil por 5.450. Ou seja, é um pagamento só, 1 ano, né, e não 3, por isso que eu falo que é mais barato, né. O requisito, ele é um pouquinho mais exigente, tá? Você vai ter que ter ali, pelo menos, um bacharel já, uma graduação no Brasil. Ou você já tem que ter uma formação acadêmica, seja no Brasil ou qualquer outro lugar. E essa formação, ela tem que ser na área do business, tudo que está relacionado a business, como, por exemplo, marketing, administração, logística, RH e por aí vai. Você tem que estar formado, Cauê? Não. Se você começou uma faculdade em uma dessas áreas e trancou para fazer o seu intercâmbio na Irlanda, dá para aproveitar a sua grade curricular e fazer a equivalência justamente nesse curso Level 8. É um bacharel com honra, pessoal. Esse bacharel, ele te dá o direito a fazer até um mestrado em outro país, se você quiser depois, ou na Irlanda também. Cauê, mas eu não tenho graduação, mas eu tenho um curso técnico de 2 anos e trabalhei na área de administração por 10 anos. Dá para aplicar, dá para aplicar. São casos mais específicos, não é qualquer profissão, tá, gente? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Uma pessoa que não era da área, tinha uma formação acadêmica como na área de odonto, ou seja, era um dentista, mas que tinha o seu próprio escritório. E no seu próprio escritório, ele
fazia folha de pagamento dos funcionários, marketing, administração, e ele tinha 10 anos de experiência em todas essas áreas, além de ser um dentista, né? Então, é uma pessoa que conseguiu juntar a experiência dele para conseguir entrar para o Level 8. E quais são as profissões que estão disponíveis para pessoas que se qualificaram nesse curso? Aqui eu vou passar uma lista, lembrando que essas profissões, elas podem te colocar numa função do Critical Skills. Não são todas, depende muito da sua especialidade, o quanto você tem de experiência, você consegue cargos superiores que te colocam num patamar de Critical Skills, principalmente por conta do salário mínimo, tá? E exemplo, Marketing Manager, ou seja, gerente de marketing de 60 mil, a partir de 60 mil euros salário anual. Project Manager de 40 a 60 mil euros, ou seja, gerentes de marketing podem se qualificar. Aí você vai trabalhar como gerente de projetos, principalmente em TI e engenharia, eles também estão na lista, tá? Marketing Executive, de 40 a 60 mil anos, né? Analistas de negócios em TI são explicitamente requisitados, tá? Outra área também que tem bastante gente que eu sei que tem, que eu converso, tem experiência no Brasil, Supply Chain, só que aí Supply Chain Manager, ou seja, gerente. Se você tem bastante experiência no Brasil, mais uma qualificação internacional, salários acima de 70 mil a 100 mil ao ano. Então aqui a gente está falando de gerentes de cadeia de suprimentos que podem ser elegíveis também ao visto do Critical Skills, dado o foco da Irlanda em indústrias como farmacêutica e de dispositivos médicos. Outra área bacana, Strategic Management, de 80 a 130 mil euros ao ano. Esses são os profissionais de gestão estratégicas e pode se qualificar também, especialmente em setores chaves, né? E Financial Analytics, de 50 a 80 mil euros. Analistas financeiros são essenciais para empresas que operam globalmente na Irlanda. E inclusive você fez contabilidade, também entra, tá? Também tá valendo para esse curso. Então assim, lembrando, a Irlanda é hoje o Vale do Silício da tecnologia na Europa, tá? Depois que o Reino Unido saiu, né, da União Europeia com o Brexit, a maioria das grandes empresas estão estabelecidas na Irlanda. Então, assim, tem bastante oportunidade, tá, gente? Inclusive, é importante lembrar que essa lista, ela é atualizada a cada 6 meses, tá? Dependendo de se tá precisando, tá com dificuldade de encontrar profissionais ou já tá saturado, eles tiram ou colocam as profissões nessa lista, tá? E é fácil, é só você colocar no Google Critical Skills Irlanda, Critical Skills List Irlanda, que você vai ter ali todas as profissões que estão vinculadas ao visto de trabalho pelo Critical Skills. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha dado uma luz. Lembrando que o nosso WhatsApp vai estar sempre aqui na telinha, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para vocês entrarem em contato com a gente e ter todo o nosso apoio e orientações para a sua matrícula na instituição de ensino para o seu curso superior a preço de banana. Vamos ser bem sinceros, considerando aí os benefícios, tá bem? Vou ficando por aqui, não se esqueçam de deixar o like para contribuir com o canal, continuar crescendo, estamos chegando aí 100 mil inscritos, quem sabe agora em 2026 a gente consegue bater essa meta e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers! Intercâmbio na Irlanda não é brincadeira. É preciso planejamento e preparação, e a Enjoy é especialista em te preparar para enfrentar a verdadeira realidade do intercâmbio na Irlanda. Por isso, todos os intercambistas embarcando pela Enjoy têm aulas de inglês particulares que te preparam para situações de imigração no aeroporto e primeiras entrevistas de emprego, curso de barista com certificado para te preparar para o mercado de trabalho, treinamento com hack para compra de passagens aéreas, workshop de trabalho como intercambista na Irlanda, equipe de apoio antes, durante e após o seu embarque, grupos exclusivos de apoio e networking na Irlanda, mentoria de plano estratégico de acordo com seu objetivo fora do Brasil, participação no podcast do maior canal no YouTube entre as agências, opções das melhores escolas em 10 diferentes cidades na Irlanda, descontos especiais em renovação do seu curso de inglês, além de bolsa de estudos para curso superior na Irlanda. E você pode fazer parte dessa família. Mais de 5 mil brasileiros já embarcaram pela Enjoy nos últimos 10 anos. E olha, essa promoção tem vaga limitada. Então corre, chama a gente no WhatsApp e conversa com um dos nossos especialistas.